Uma coisa que pode ser importante em alguns momentos é você saber trabalhar com o gradiente e, posteriormente, o divergente ou o rotacional em outros sistemas de coordenadas. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Como que eu escrevo esse operador nabla em outros sistemas de coordenadas? Porque a gente viu a cara do gradiente do nabla em coordenadas cartesianas. Mas será que ele vai ter cara parecida em coordenadas cilíndricas? Será que ele vai ter a mesma cara em coordenadas esféricas? Será que é simplesmente trocar x, y e z por r, θ e φ, se for coordenadas esféricas? A gente vai ver que não. Então vamos começar trabalhando a conversão do gradiente de coordenadas cartesianas para cilíndricas. E assim. Vamos recapitular algumas coisinhas sobre coordenadas cilíndricas antes disso. Então vejam só. Primeiro é importante lembrar a maneira como você localiza um ponto em coordenadas cilíndricas. Então, um ponto em coordenadas cilíndricas, ele é localizado pela sua altura em relação ao plano XY. Eu vou chamar simplesmente de Z. Aí você rebate a posição em que você está no espaço, no plano XY, e traça uma linha radial que vem da origem até essa projeção. Marca o ângulo do eixo X para essa linha. E eu vou chamar esse ângulo de φ. E mede a distância da origem até essa projeção e chama essa distância de R. Então, a localização em coordenadas cartesianas seria com um conjunto de 3 números, x, y e z. Quando você vai para coordenadas cilíndricas, até o z é preservado. O x e o y é que não são preservados. Você vai localizá-lo através dessa direção radial no plano XY e do ângulo que marca essa direção radial em relação ao eixo X. É fácil, né, perceber o seguinte. Essa distância R, ela guarda a relação com a coordenada X da partícula e com a coordenada Y da partícula. Dá para perceber com facilidade que essa distância radial ela vale raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. É o teorema de Pitágoras aplicado no seu plano XY. Também dá para perceber que se você calcular a tangente desse ângulo φ, ela vai ser cateto oposto a φ, que é a medida y, dividido pelo cateto adjacente a φ, que é essa medida x. Então, o φ é o arco cuja tangente é y dividido por x. E também é fácil perceber que o x é cateto adjacente a φ, então o x é igual a r cosseno de φ, e o y é igual a r seno de φ. Além disso, é importante lembrar
para onde apontam os vetores unitários em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, você tem um vetor unitário ao longo da direção z positiva, é o nosso bom e velho k. Como você vai ter uma coordenada radial, você vai precisar de um vetor unitário radial. Isso aqui vai ser um vetor unitário que eu vou chamar de R chapéu. E você precisa inventar um vetor unitário que acompanhe o sentido de crescimento desse ângulo φ. Então, perpendicular ao K e ao R, e fazendo o φ aumentar, eu vou colocar um outro vetor unitário, e a gente até costuma desenhá-lo com uma pequena curvatura, exatamente para indicar que ele é um vetor unitário associado a um movimento angular, que é esse vetor φ chapéu. O ângulo entre esses caras é de 90 graus. É tudo isso que eu preciso, pelo menos num primeiro momento, né, para eu poder obter o gradiente. Acho que é importante também relembrar o seguinte: as expressões do R chapéu e do φ chapéu e do K chapéu. Eu acho que isso foi obtido na segunda aula do nosso curso. Então, se você recapitular a segunda aula da disciplina, você vai ver que o R chapéu ele pode ser escrito como cosseno de φ na direção I mais seno de φ na direção J mais zero na direção K. Porque esse vetor ele é paralelo ao plano XY, então ele não tem componente Z. O φ chapéu também é planar, e ele também está no plano XY. Ele representa um movimento angular no plano XY. Ele já seria dado por menos seno de φ na direção I, mais o cosseno de φ na direção J, mais zero na direção K. E o K chapéu é o próprio K chapéu. Então, ele é zero na direção I, mais zero na direção J, mais zero na direção K. Você pode colocar isso numa forma matricial. Edson. Oi. Seria 1 na direção K, certo? 1 na direção K, valeu. Obrigado. Então, eu posso colocar isso aqui tudo numa forma matricial, escrevendo os vetores R, φ e K chapéu. Uma matriz com coeficientes cosseno de φ, seno de φ e zero, menos seno de φ, cosseno de φ e zero, 0, 0 e 1. E essa matriz de coeficientes, com essas linhas, essas colunas, multiplica um outro vetor coluna, que é o vetor coluna I, J e K. Então isso aí tudo foi obtido, salvo engano, lá na nossa segunda aula. Nós estamos recapitulando essas coisas, então. E daqui é possível mostrar, e a gente mostrou isso lá na segunda aula, que essa matriz de coeficientes, ela é uma matriz ortogonal. O que me garante que ela é ortogonal? É o fato de que o determinante dela, vou chamar essa matriz de O e M, melhor dizendo, para não confundir com o zero. O determinante dessa matriz M, ele é igual a 1. Matrizes cujo determinante vale 1 ou menos 1, eles têm uma grande propriedade, que é o fato de que a transposta é a própria inversa da matriz. Então, se eu for calcular a inversa da matriz M, que é essa matriz de coeficientes que eu estou designando aqui, o fato do determinante dela dar 1 me garante que basta eu transpor a matriz para poder obter a inversa. Para que isso? Porque a gente vai ver que talvez vai ser necessário obter o I, o J e o K como funções de R, φ e K. Aí você vai transpor essa matriz aqui, você vai ficar com cosseno de φ menos seno de φ e zero, é a primeira coluna virando a primeira linha,
Seno de φ, cosseno de φ, 0. Segunda coluna virando a segunda linha. 0, 0 e 1. Então, IJK seria essa matriz, que é a inversa da matriz de coeficientes original, multiplicada por R chapéu, φ chapéu e K chapéu. Vamos juntar todas essas informações para que a gente vá ao ponto que a gente quer trabalhar. Nós queremos tentar converter o nosso gradiente de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas. Então, a gente já sabe o seguinte. Em coordenadas cartesianas, o seu gradiente vale uma derivada parcial em relação a x na direção y, mais uma derivada parcial em relação a y na direção j, mais uma derivada parcial em relação a z na direção k. Certo? O gradiente em si, se ele não atuar em nenhuma função, ele não tem serventia nenhuma. Tá certo? Então, faz sentido calcular o gradiente de uma função. Então, essas derivadas em relação a x, em relação a y, em relação a z, elas fariam maior sentido se elas estivessem atuando em alguma função. Então, eu devo fazer o seguinte. Eu vou atuar com esse meu gradiente numa certa função f. Que função é essa? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que é assim que o gradiente opera. Ele precisa atuar em cima de uma função. Então, isso me dá a derivada de f em relação a x na direção y, mais a derivada de f em relação a y na direção j, mais a derivada de f em relação a z na direção k. No fundo, eu quero tentar obter essas derivadas aqui em coordenadas cilíndricas. Elas estão calculadas em coordenadas cartesianas. Qual será a cara que essas derivadas vão ter em coordenadas cilíndricas? Para eu responder a essa pergunta, o que eu vou fazer no final das contas é aplicar a regra da cadeia. Vejam o seguinte. Cada uma dessas minhas variáveis, x, y e z, tem uma contrapartida em coordenadas cilíndricas. O x, por exemplo, é a radial no plano xy vezes o cosseno de φ. O y é a radial no plano xy vezes o seno de φ. E o z é o próprio z, é a mais tranquila de todas. Como eu quero fazer a passagem do gradiente de coordenadas cilíndricas, de coordenadas cartesianas, para coordenadas cilíndricas, eu quero expressar essa derivada não mais em termos de x, mas sim em termos de r e de φ. E, eventualmente, de z, se fosse o caso. Mas é que o x não depende de z. A derivada de f em relação a y vai ter que ser convertida numa derivada que dependa de r e de φ. E, eventualmente, de z. Só não é o caso. Tá certo? Vamos ver, então, como é que essa conversão é feita. Ela pode ser trabalhosa do ponto de vista algébrico, mas do ponto de vista conceitual não é, não. O que a gente vai fazer é usar a regra da cadeia. Só tem que tomar cuidado, porque tem que ser a regra da cadeia para funções de várias variáveis. Então, quando você vai calcular a derivada da função f em relação a x, você tem que levar em conta que o x depende do r e do φ. Então, a regra da cadeia é montada da seguinte maneira. Isso é, a derivada de f em relação a r
vezes a derivada de R em relação a x. Mais a derivada do f em relação a φ, vezes a derivada do φ em relação a x. Mais a derivada do f em relação a z, que em princípio o z é coordenada cilíndrica, né? Vezes a derivada de z em relação a x. Só que z não é função de x. Z é independente de x. Então, a derivada parcial de z em relação a x, ela vai ser igual a zero. Esse é o procedimento que eu vou, então, começar a desenvolver. É assim que eu vou converter a minha derivada de f em relação a x para coordenadas cilíndricas. Você supõe o f dependendo de r e de φ, uma vez que ele depende de x. E aplica a regra da cadeia para cada variável que você tenha. É assim, então, que a gente vai proceder. Tudo bem? Então, veja só. O procedimento vai ser parecido para a próxima derivada parcial. A gente vai ter a derivada de f em relação a y em coordenadas cartesianas. Mas o y depende de r e φ. E poderia depender de z. Por sorte, não vai depender. Vai nos poupar um pouquinho de trabalho. Isso vai dar a derivada do f em relação a r, usando a regra da cadeia, derivada de r em relação a y. Mais derivada do f em relação a y. Entendeu? Agora é a parte em φ. Mais a derivada do f em relação a φ, vezes a derivada de φ em relação a y. E em coordenadas cilíndricas, eu poderia ter a derivada do f em relação a z. Mas ao usar a regra da cadeia, eu teria que multiplicar essa derivada por derivada de z em relação a y. Mas z não depende de y. Z é o próprio z, em coordenadas cartesianas ou cilíndricas. Então, o del z, del y tem que ser igual a zero. E aí eu vou ter que fazer também a derivada parcial do f em relação a z. Isso seria del f, del r, supondo que o f depende de r, del r, del z. Mais del f, del φ, del φ, del z. Mais derivada de f em relação a z, vezes a derivada do próprio z em relação a z. Derivada parcial de z em relação a z é igual a 1. E a gente vai ver que, muito provavelmente, essas duas parcelas vão se anular. Porque a derivada do r em relação a z provavelmente vai dar zero. E a derivada do φ em relação a z provavelmente vai dar zero também. Por quê? Porque o φ, na verdade, é o arco cuja tangente é y dividido por x. Então, o φ não depende de z. E o r é medido no plano xy. Ele é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Logo, ele independe de z. Então, a derivada de r em relação a z vai dar zero. Então, nessa minha última expressão, já dá para afirmar que o del r, del z é zero e o del φ, del z vai dar zero também. Por quê? Nessa parcela eu sei que isso é zero porque o r é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Nessa outra parcela eu sei que del φ, del z é zero porque o φ é o arco cuja tangente é y dividido por x. Ele também é independente de z. Então, sobra menos coisas para a gente calcular, mas não quer dizer que é pouca coisa.
eu vou ter que calcular a derivada parcial do R em relação a x. A derivada do φ em relação a x. A derivada do R em relação a y. A derivada do φ em relação a y. As outras elas já estão anuladas, né, por conta da independência do z em relação a x e y, e a independência do R em relação a z e do φ em relação a z. Então sobram 4 derivadas para serem calculadas. Mas só 4? Só 4. Por quê? Eu não sei quanto vale a função f. Então não tem como calcular o del f, del r. Não tem como calcular o del f, del φ. Eu disse que tem que haver uma função para que o gradiente possa atuar. Mas eu não falei que função é essa. Então, por hora, a gente não tem como calcular essas derivadas. O que eu preciso mesmo são das derivadas que representam para mim a conversão de coordenadas. Essas a gente tem que calcular. Essas não tem jeito. Tá bom? Antes que eu prossiga até esse ponto, alguma dúvida? Tá dando para acompanhar? Pessoal? Sim, sim. Respondam rápido, gente, porque senão eu fico com a impressão que a rede caiu. Beleza? Pelo menos alguém dê sinal de vida, senão eu vou ter a impressão que a rede caiu. Ora, como é que essa derivada vai ser calculada? Você precisa da relação entre R e x. Uma relação do R com o x é essa aqui. O R é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Calcular a derivada parcial do R em relação a x é calcular a derivada parcial em relação a x da raiz de x2 mais y2. Como é que você faz essa derivada? Faça uma mudança de variáveis. Vai chamar u de x2 mais y2. Então, você vai calcular a derivada da raiz de u em relação a x, em relação a u, depois calcular a derivada de u em relação a x. Então, isso aqui dá a derivada da raiz de u em relação a u, vezes a derivada da própria u em relação a x. Ou seja, estamos aplicando a regra da cadeia novamente como um passo intermediário. Derivada da raiz de u em relação a u dá 1 sobre 2 vezes raiz de u. Derivada de u em relação a x parcial com u igual a x2 mais y2 dá simplesmente 2x. 2 dividido por 2, racha fora. Isso aqui, então, dá x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é meu del R, del x. Mas se a gente tivesse observado um pouquinho mais, talvez a gente tivesse conseguido chegar nesse resultado até de maneira um pouquinho mais simples. Por conta do seguinte: raiz de x2 mais y2 é a minha distância radial R. Certo? Se a gente retoma o problema, principalmente pensando do ponto de vista da projeção do ponto aqui no plano XY, pegando a linha radial que vem da origem até o plano XY, você tem aqui um ângulo φ e aqui uma linha radial R. Aqui está o seu x. O seu x é um cateto adjacente a esse ângulo φ. A hipotenusa é o R. Então, o x é igual a R vezes o cosseno de φ.
x dividido por r em coordenadas cartesianas é, na verdade, o cosseno de φ. Então, a derivada da função r em relação a x, ela dá, na verdade, cosseno de φ. Porque a derivada de r em relação a x, ela deu x sobre r. Então, essa é a primeira derivada que eu tinha que calcular. Nessa derivada, tudo bem? Sim, sim. Agora vejam bem. Essa é a primeira derivada que eu tinha que calcular. Vamos passar para a próxima. A derivada do φ em relação a x. Del φ, del x. Vejam bem. Φ é o arco cuja tangente é y dividido por x. Quando você vai calcular, então, a derivada de φ em relação a x, isso aqui é igual à derivada em relação a x do arco cuja tangente é y dividido por x. É a derivada de uma função arco-tangente. Novamente, vale a pena fazer uma mudança de variáveis. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse camarada aqui dentro, a razão entre y e x, e chamar isso de uma variável v. V, então, vai ser y dividido por x. E vou aplicar a regra da cadeia como um passo intermediário. Isso aqui vai me dar, então, a derivada em relação a v da função arco cuja tangente é v. Mas como eu quero, na verdade, a derivada em relação a x, agora eu tenho que fazer a derivada do próprio v em relação a x. Se vocês recuperarem as anotações de vocês lá de cálculo 2 ou mesmo cálculo 1, vocês vão ver que a derivada da função arco-tangente ela é igual a 1 sobre derivada do arco cuja tangente é x, ela dá como resultado 1 sobre 1 mais o argumento do arco tangente ao quadrado. Então vai dar 1 sobre 1 mais V2. Vezes a derivada do V em relação a x. Mas a derivada do V em relação a x, nela você vai assumir o y como uma constante. Aí você vai derivar, na verdade, é 1 sobre x em relação a x. Derivada de 1 sobre x em relação a x dá menos 1 sobre x ao quadrado. Essa é a derivada em que a gente vai trabalhar, então. A derivada que a gente vai ter. Isso aqui, então, me dá o quê? 1 sobre 1 mais o v, que é y sobre x elevado ao quadrado. y2 dividido por x ao quadrado. Vezes menos y dividido por x ao quadrado. Dá para simplificar bem essa derivada aqui. Se eu multiplicar o denominador da primeira fração pelo denominador da segunda, eu vou fazer 1 vezes x2, que é o próprio x ao quadrado. y2 vezes x2 dividido por x2, esse x2 é eliminado com esse x2. Sobra y ao quadrado. E aí eu vou ficar com menos y aqui em cima. Isso me dá menos y sobre r ao quadrado. Mas isso ainda não é muito bom, porque eu ainda estou, mesmo fazendo a substituição do x2 mais y2 pelo quadrado da distância radial, ainda sobrou um y em coordenada cartesiana. Mas você sabe que a coordenada y, ela vale r vezes o seno de φ. Então você vai ficar com menos r seno de φ dividido por r2. R simplifica-se com R2. Então você vai ter que a derivada parcial do φ em relação a x
Já em coordenadas cilíndricas, ela dá menos o seno de φ dividido pela coordenada radial R. Calculamos, então, a segunda derivada que eu precisava. Então, eu já teria condição de escrever a parte em x do meu gradiente em coordenadas cilíndricas, porque eu tenho a derivada feita em relação à parte R tranquila, calculei del R, del x, tenho a derivada de φ em relação a x, e o z é independente de x. Mas para a gente manter o batido, vamos calcular o del R, del y, e vamos calcular o del φ, del y também. Ok? Então vamos calcular del R, del y e del φ, del y. Bem, o R, a função radial R, é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou, novamente, raiz de u. Calcular a derivada de R em relação à coordenada y pode ser feito via regra da cadeia. É a derivada da raiz de R em relação a u vezes a derivada de u em relação a y. Del R, del y dá derivada de R em relação a u, com o R igual a raiz de u, dá 1 sobre 2 raiz de u, vezes del u, del y. O u é x2 mais y2. Derivo parcialmente em relação a y, isso aqui vai dar simplesmente 2y. Esse 2 racha fora com esse 2. Você fica, então, com y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você retomar a figura anterior, você vai ver que y dividido por r é, na verdade, o seno de φ. Olha só. Y dividido pelo R dá o próprio seno de φ. Por que R? É porque o R é raiz de x2 mais y2. Ok? Então, isso aqui é igual a y dividido por R. Por sua vez, isso aqui, então, é igual a seno de φ. Derivada do R em relação a y é igual, então, a seno de φ. Falta calcular del φ, del y, mas o raciocínio é parecido com o anterior. Derivada de φ em relação a y é a derivada em relação a y da função arco cuja tangente é y sobre x. Você vai seguir o mesmo raciocínio de antes, novamente usando a regra da cadeia. Derivada da função arco tangente é 1 dividido por 1 mais o argumento do arco tangente. Então, 1 sobre 1 mais y2 sobre x2. Mas a derivada original é feita em relação a y. Então, eu deveria chamar o y sobre x de uma função h, fazer a derivada do arco tangente em relação a h, e depois derivar o h em relação a x. É assim que a gente deveria proceder. Tá certo? Derivando o argumento y sobre x em relação a y, isso aqui dá simplesmente 1 dividido por x. Se eu não estou enganado. Tá certo? Só conferir se está tudo certinho. Tá sim, ok. Então, a derivada de φ em relação a y, ela me dá o quê? Deixa eu ver se não estou fazendo nada errado. Em princípio, acho que não. Ô, Ed. Oi. Peraí que eu me confundi. O arco tangente
né, do φ é y sobre x, né? Isso. É isso Entendi. mesmo. Isso o arco tangente é y sobre x tanto para del φ del x quando você calculou, não é? Sim. Só que aqui eu confundi porque não sei se eu copiei errado no outro. Ficou arco tangente de x sobre y. Não. Não. Seguramente não é. Seguramente você deve ter colocado alguma Ah, coisa não. errada. Olha Ah, só. não, beleza. Vamos fazer a figura aqui outra vez para ficar claro para todo mundo. Seu ponto está marcado nessa posição aqui, uma posição qualquer do R3. Você vai rebater esse ponto aqui no plano XY. Digamos que a projeção dele aqui no plano XY dê nessa localização aqui. Você tem, então, para essa projeção, uma coordenada x aqui ao longo do eixo x. Rebate a projeção k no eixo y, você vai ter uma outra coordenada y aqui ao longo desse eixo. Então, tantos centímetros ao longo do eixo x, digamos assim, tantos centímetros ao longo do eixo y. Concorda? Uhum. Agora veja bem. Você agora vai traçar uma linha radial que vem da origem até a projeção do ponto que você marcou no plano XY. Vai marcar o ângulo que essa projeção faz com o eixo X. Tá aqui. Tudo bem até agora? Uhum. Agora você vai calcular, para mim, a tangente desse ângulo φ. A tangente desse ângulo φ, obviamente, ela é cateto oposto a φ sobre cateto adjacente a φ. Definição da função tangente na trigonometria. Você concorda que você formou um triângulo retângulo aqui embaixo, porque essa linha faz 90 graus com o eixo X? Sim, sim. Você concorda que essa linha pontilhada é exatamente essa coordenada y do lado de cá? Uhum. Concorda que o cateto adjacente a φ é o x? Sim. Então você quer dizer com isso que o φ é o arco cuja tangente é y dividido por x. Uhum. Cateto oposto a φ dividido pelo cateto adjacente a φ. Ah. Ok? Ok. Foi eu que copiei errado mesmo, acho, na hora que tava. Na hora que eu chamei ali o V, eu acabei invertendo Tá. as variáveis. Tá claro agora? Tá sim. Muito obrigado. Beleza. Então, olha só. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar essa relação a partir de agora. Estou abrindo uma próxima página. Del φ del y foi escrito provisoriamente como 1 sobre x ao quadrado. Aliás, 1 sobre 1 mais y ao quadrado por x ao quadrado vezes 1 sobre x. Veja que a manipulação que eu vou fazer agora, ela não é única. Ninguém tem que decorar isso não. Tá certo? Tem várias maneiras de você poder manipular essa expressão. Mas eu pensei o seguinte. Uma possibilidade é você tirar o mínimo múltiplo comum aqui nessa fração no denominador. Isso me daria 1 sobre mínimo entre 1 e x2 dá o próprio x2. x2 vezes 1 dá x2. x2 mais y2 dividido por x2 vezes 1 sobre x. Você pode fazer uma divisão de frações agora, conservando a primeira fração que vale 1 e multiplicando pelo inverso da segunda, que é x2 sobre x2 mais y2 vezes 1 sobre x. Pode simplificar agora x ao quadrado com x. E aí você teria como resultado x sobre x2 mais y2.
Tem várias maneiras de se manipular esse resultado. Você sempre vai chegar nesse resultado aqui, seguramente. Só que ainda há um desconforto nesse negócio, porque você quer migrar para coordenadas cilíndricas. E apesar da sua derivada estar certa, ela ainda está escrita em coordenadas cartesianas. Agora você vai se lembrar o seguinte: o seu x é igual a r cosseno de φ. O seu y, aliás, o seu x2 mais y2, ele é igual a R2. R simplifica-se com R2. Então, com isso, a derivada de φ em relação a R, ela dá cosseno de φ dividido por R. Então, nós já temos o quê? Nós já temos os seguintes conjuntos de derivadas. Acabei de obter que o del φ, del y, é cosseno de φ dividido por R. Eu já tinha obtido num slide anterior que a derivada de φ em relação a x, ela era menos seno de φ dividido por R. Falta também calcular a derivada de R em relação a x. Essa derivada, se eu não estou enganado, a derivada de R em relação a x, ela deu cosseno de φ. E a derivada de R em relação a y, essa eu já calculei? Sim, deu seno de φ. Então já calculei essa derivada também. São exatamente as 4 derivadas que eu precisava calcular. Então, se eu pensar naquela expressão que eu tinha para a regra da cadeia, vou ficar com o seguinte. Derivada de f em relação a x, ela é convertida para coordenadas cilíndricas como del f, del r, del r, del x, mais del f, del φ, del φ, del x, mais del f, del z, del z, Tô fazendo bobagem. Tô fazendo uma bobagem, sim. Del f. Peraí, tá tudo errado, foi mal. Del f, del r, del r, del x. Mais del f, del φ, del φ, del x. Mais del f, del z, derivada de z em relação a x. Até não estava tudo errado, não, mas a última parcela estava ficando errada. O z independe de x. Essa derivada dá zero. Quanto dá del f, del r? Não tenho a menor ideia. Eu não sei quem é a função f, então não dá para derivar. Mas o del r, del x, ele dá cosseno de φ. Eu também não sei quanto vale del f, del φ. Mas sei que del φ, del x dá menos seno de φ dividido por r. Essa é a primeira equação de conversão que eu vou ter. É assim que eu converteria a derivada parcial da função f em relação a x para coordenadas cilíndricas. Ou polares, porque pode ser que o z seja zero. Vamos fazer a derivada parcial do f em relação a y. Vai imitar algo parecido com isso aqui. Vai ser del f, del r, del r, del y. Mais del f,
del φ, del φ, del y, mais del f, del z, del z, del y. Mas z não depende de y. Então, a derivada parcial de z em relação a y é zero. Derivada de r em relação a y, a gente já obteve e ela vale seno de φ. Então, isso dá derivada de f em relação a r multiplicada por seno de φ, mais derivada parcial do f em relação a φ, vezes a derivada do φ em relação a y, que deu cosseno de φ dividido por r. Essa é a expressão com a qual eu converto a derivada da função em relação à coordenada angular no plano xy em coordenadas cilíndricas. Assim, converto del f, del y para coordenadas cilíndricas. E o del f, del z? Esse é o mais manteiga que tem. Porque ele é a derivada parcial do f em relação à radial r vezes del r, del z. Mas o r é medido no plano xy, ele não depende da altura z. Então, o del r, del z vale zero. Mais del f, del φ, del φ, del z. Φ é o arco cuja tangente é y sobre x. Também independe de z. Então, essa derivada dá zero, ela racha fora. Mais derivada parcial do f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a z, que é igual a 1. Isso dá del f, del z. Ou seja, as derivadas parciais em z são iguais em coordenadas cartesianas e em coordenadas cilíndricas, da mesma derivada parcial. Tá certo? Agora chegou o momento da gente passar para a expressão do gradiente em coordenadas cilíndricas. Então, vamos lá. Vamos passar para a obtenção do gradiente. Em coordenadas cilíndricas. Quem é seu gradiente? Ponto de partida, coordenada cartesiana. Gradiente de φ vale vetor unitário i vezes a derivada parcial do f em relação a x. Mais vetor unitário j vezes a derivada parcial do f em relação a y. Mais vetor unitário k, derivada parcial do f em relação a z. O que você vai fazer? Você vai usar as derivadas que você acabou de montar, migrando de coordenadas cartesianas para cilíndricas, e vai também transformar os vetores unitários da base cartesiana para a base cilíndrica. Não são só as derivadas que têm que ser convertidas. Os vetores unitários também têm que ser convertidos. O i, a gente já sabe que vale quanto? Lá da primeira parte da aula, a gente viu que o i vale cosseno de φ na direção r menos seno de φ na direção φ chapéu. E foi a partir da transposição daquela matriz que eu iria obter a matriz inversa da transformação de coordenadas. E ao obter a inversa, eu obtenho um mecanismo para sair de cartesianas e ir para coordenadas cilíndricas. Então, dá cosseno de φ na direção r chapéu menos seno de φ na direção φ chapéu. Vezes. Quem é del f, del x? Del f, del x é del f, del r, cosseno de φ. Mais del φ, del f, del φ,
menos seno de φ sobre R. Então aqui a gente vai ter um sinalzinho negativo, menos seno de φ sobre R, del F, del φ. Isso aqui é essa primeira parcela. Mais o J. Quem vai ser o J em coordenadas cilíndricas? Vamos lá na nossa matriz de transformação de coordenadas de novo. O J passando para coordenadas cilíndricas vai dar seno de φ na direção R, mais cosseno de φ na direção φ chapéu, mais zero na direção K. Então, seno φ, cosseno φ. Seno de φ na direção R chapéu, mais cosseno de φ na direção φ chapéu. Que multiplica quem? Derivada de F em relação a Y. Derivada de F em relação a Y dá del F, del R, eu acho que vai dar um menos seno de φ, na verdade. Mais um del F, del φ. E aí tem um coeficiente para del F, del φ, que vale cosseno de φ sobre R. Essa é a derivada parcial do F em relação a Y. Então, mais cosseno de φ dividido por R. Isso aqui é a expressão do seu gradiente da função f. Claro que dá para simplificar um bocado. Isso aqui dá para simplificar demais. Olha como é que isso aqui vai ficar bonitinho no final das contas. Você pode perceber que tanto a primeira parcela quanto a segunda tem uma dependência no R chapéu e no φ chapéu. Falta uma coisinha aqui ainda, que é a seguinte. Tem a parte em Z, né? A parte em Z é simplesmente K, que o unitário cilíndrico K é igual ao unitário cartesiano, não tem mudança na direção Z. Del F, del Z. Então essa é a expressão completa do seu gradiente. Sem o K, você teria o gradiente em coordenadas polares, porque a função não iria depender da altura Z, ela estaria totalmente imersa no plano XY. Agora veja que bonitinho que vai acontecer. Eu vou separar toda a dependência no vetor unitário R chapéu. Então eu vou ficar com R chapéu, que multiplica del φ, del R, cosseno vezes o cosseno. Então esse cara multiplicando esse aqui. Cosseno vezes o cosseno, cosseno ao quadrado de φ. Ok? Eu tenho também cosseno de φ vezes menos seno de φ. Então dá cosseno de φ vezes cosseno de φ, dá cosseno ao quadrado de φ, del F, del R. Agora vem menos cosseno vezes seno, dá cosseno de φ, seno de φ, dividido por R. E isso vai multiplicar a derivada do F em relação a φ. Mas isso ainda depende do vetor unitário R chapéu. Eu vou pinçar a dependência em R chapéu na segunda linha. Aí eu vou ter um R chapéu que multiplica seno de φ, que multiplica seno de φ novamente, del F, del R. Então eu vou ficar com mais seno ao quadrado de φ, del F, del R, seno vezes seno, seno ao quadrado, del φ, del R. O R chapéu eu vou deixar para colocar no final. Agora vem mais cosseno de φ, mais seno de φ vezes cosseno de φ, sobre R chapéu vezes del F, del φ. Isso também vai multiplicar o R chapéu.
Ok? Então é esse camarada multiplicando esse aqui. E esse multiplicou esse aqui. Então repara, 1, 2, 3, 4 parcelas. Aqui o R chapéu multiplicou essas duas, deu 2 parcelas. Aqui o R chapéu multiplicou essas duas, deu mais 2 parcelas. Todos esses caras aqui, então, multiplicam o unitário R chapéu. Mas veja que negócio bacana. Quando você olha para as derivadas parciais do F em relação a φ, você observa que há um coeficiente que depende do produto de cosseno e seno dividido pelo mesmo cara, que é o R. Mas os sinais, eles são trocados. Então, a dependência com o del F e del φ nessa parcela vai desaparecer, porque esse cara é eliminado com esse aqui. Então, esse cara já não vai aparecer no resultado final do meu gradiente em coordenadas cilíndricas. Vamos passar agora para a parte dependente do φ chapéu. Então, para a parte dependente do φ chapéu, eu tenho menos seno de φ, φ chapéu, del F, del R. Então, menos seno de φ, então, mais, menos seno de φ, cosseno de φ, del F, del R. Agora vem menos com menos, mais. Seno vezes seno. Um seno ao quadrado de φ, dividido por R, vezes a derivada parcial do F em relação a φ. Vamos passar para essa outra linha aqui. Cosseno de φ, φ chapéu. O φ chapéu vai ficar em evidência lá para o final. Cosseno vezes seno. Cosseno de φ vezes o seno de φ. Vezes a derivada da função f em relação a φ. E, por fim, mais com mais, dá mais. Cosseno vezes o cosseno dá cosseno ao quadrado de φ sobre R, vezes a derivada do f em relação a φ. E em Z, muda nada. K que multiplica a derivada parcial do f em relação a Z, se essa derivada existir. Essa segunda parcela que está entre parênteses, toda ela tem termos que acompanham o vetor unitário φ chapéu. Olha de novo a derivada em relação a R. Aqui está errado, viu, gente? É del F, del R. Só mostrar outra vez. É cosseno de φ vezes seno de φ, que multiplica del F, del R. Eu tinha colocado del F, del φ. Se você pegar os dois termos que acompanham a derivada do F em relação à coordenada R, você vai ver que eles têm sinais contrários, mas o coeficiente é igual. É o produto de seno de φ com cosseno de φ. Então, essa parcela é eliminada com essa parcela aqui. Mas sobra seno ao quadrado sobre R mais cosseno ao quadrado sobre R. Del F, del φ. Então, olha que coisa formidável que vai sobrar agora. Para a parte em R chapéu, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que multiplica a mesma derivada, del F, del R, na direção R chapéu. Mais seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ dividido pela coordenada R, veja que é seno ao quadrado por R e cosseno ao quadrado por R. Del F, del φ, que multiplica φ chapéu. Mais aquele cara que não optou em nada,
que é a derivada parcial em relação a z, que é a mesma em coordenadas cartesianas ou cilíndricas. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, para qualquer ângulo φ, é igual a 1. Então, você obtém uma expressão bem simples para o seu gradiente em coordenadas cilíndricas. Você vai ter que a derivada da sua função f é feita em relação a r na direção r chapéu, mais 1 sobre r vezes a derivada da sua função f em relação a φ na direção φ chapéu, mais derivada parcial de f em relação a z na direção k chapéu. Acabou. Essa é a expressão do gradiente em coordenadas cilíndricas. É com essa expressão que a gente vai trabalhar com o operador gradiente em coordenadas cilíndricas. Certo? Então, na verdade, veja o seguinte. Você vai trocar a derivada da função f em relação a x na direção y, mais a derivada da função f em relação a y na direção j, mais a derivada parcial da função f em relação a z na direção k. Isso aqui vai ser convertido da seguinte maneira. Você saiu do conjunto de coordenadas x, y e z para ir para um novo conjunto de coordenadas r, φ e z. Então dá para perceber que não é só trocar as variáveis das derivadas, não. A angular vai ter uma pequena mudança. Você vai ter a derivada de f em relação a r na direção r chapéu. A angular não é só fazer del f, del φ. Ela se torna 1 sobre r del f, del φ. Mas isso na direção φ chapéu. Mais a derivada parcial do f em relação a z na direção k chapéu. Então, é uma expressão simples para o gradiente em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas esféricas, ele não fica tão simples, tá certo? E vai ter uma pequena diferença, até porque em coordenadas esféricas você tem duas variáveis angulares, não é apenas uma. Então, modifica um pouquinho, tá certo? Mas essa é a maneira com a qual você vai escrever o seu gradiente em coordenadas cilíndricas. O seu operador, né? Então, o operador nabla em coordenadas cilíndricas, o nabla cilíndrico, vamos dizer assim, ele é igual a R chapéu derivada em relação a R, mais 1 sobre R derivada em relação a φ, mais φ chapéu, né? Aqui é φ chapéu vezes 1 sobre R del φ. E aqui vale K chapéu vezes a derivada em relação a Z. Claro que, o que você tem que fazer? Você tem que observar se a sua função f está em coordenadas cilíndricas. Ela não pode estar em coordenada cartesiana. A função também tem que estar migrada para coordenadas cilíndricas. Tá certo? Mas essa é a maneira pela qual a gente faz a mudança de base, né, do operador gradiente. É assim que ele sai de coordenadas cilíndricas, cartesianas, para coordenadas cilíndricas. Um caso interessante e também importante é se o movimento é planar. Se você vai trabalhar em duas dimensões, no plano XY, você não está em coordenadas cilíndricas. Na verdade, você vai estar em coordenadas polares.
E aí, o que significa é que a sua derivada parcial do f em relação a z é igual a zero, não tem dependência em z, você está apenas do plano xy. Então, nesse caso, o gradiente da sua função f, ele é até mais simples. Ele é r chapéu, derivada de f em relação à coordenada r, mais φ chapéu dividido por r, derivada do f em relação a φ. Essa seria a expressão do nosso gradiente em coordenadas polares. É um caso particular da transformação do gradiente para coordenadas cilíndricas. Basta sumir com a componente z. O horário já está um pouquinho avançado, mas eu ainda vou deixar uma tarefa para vocês ainda. Que é a seguinte. A gente já sabe que em coordenadas esféricas a gente tem as seguintes equações de conversão. O x é igual a r vezes seno de θ vezes o cosseno de φ. O y é igual a r vezes seno de θ vezes o seno de φ. E o z é igual a r vezes cosseno de θ. E ainda as seguintes relações. O vetor unitário I, ele vale seno de θ, cosseno de φ na direção I, mais seno de θ, seno de φ na direção J, mais cosseno de θ na direção K. O J vale quanto mesmo? J eu esqueci. Não, vou recuperar isso da aula anterior, não vou conseguir fazer agora. Mas, enfim, vocês vão ter que dar uma olhada numa aula anterior que expressão que é para o J em coordenadas esféricas e para o Z também em coordenadas esféricas. Mas eu acho que dá... Eu acho que o Z é simplesmente cosseno de θ, mas eu não vou lembrar de imediato agora, não. Então, esses aqui eu peço que vocês olhem nas aulas anteriores. Tá certo? Só isso, é isso mesmo. Não, mas é isso mesmo. Não, tem uma coisa aqui que está errada. Tem uma coisa que está errada. As equações que eu dei para vocês não são de cartesianas para esféricas. É de esférica para cartesiana. Então eu dei que o R chapéu, esse sim vale. Seno de θ na cosseno de φ na direção I, mais seno de θ, seno de φ na direção J, mais cosseno de θ na direção K. Aí tem as expressões para φ chapéu e para θ chapéu. Eu não vou lembrar de imediato como é que são essas expressões sem fazer figura, não. Tá certo? Então, eu vou pedir que vocês deem realmente uma olhada na próxima aula, mas vou fazer uma coisa rápida aqui, de repente eu consigo. R chapéu, θ chapéu e φ chapéu. O φ chapéu, sem colocar os ângulos, eu não vou conseguir, não. Mas eu acho que ele vai dar
Ô, Edson, Oi. Você tem aí? tem, peraí, eu tô procurando aqui no meu caderno. Passa aí Tava pra mim, por terminando de favor, copiar. então. O Fi Chapéu, né? Fi chapéu. Ele vai ser menos. Seno de Fi na direção I. Ah, Deixa eu só ver se eu não tô falando besteira, se eu não tô olhando no lugar errado. Não, beleza. Ele é menos seno de Fi na direção I, mais mais cosseno de cosseno Fi na de Fi na direção direção J. J. Tá? Porque ele é planar, ele só tem componente I e J. Tá certo. Mais zero em K. E o teta chapéu, ele vale o quê? Eu acho que ele vai valer R seno teta. O teta Cosseno de Fi, chapéu é cosseno teta, cosseno Fi na direção I. cosseno de teta, Seno de Fi na cosseno de direção... Fi na direção I. Isso. Seno de teta. Não, cosseno teta, seno Fi na direção J. Cosseno de teta, Seno de Fi na direção J. seno de Fi na direção J. E vai dar menos seno de teta na direção K? Exatamente. Menos seno de teta na direção K. A partir dessas relações, sabendo que o R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. O φ é um ângulo medido no plano XY. Então, o φ é o arco cuja tangente é y dividido por x. E o θ é o arco cujo cosseno vale z sobre a raiz de x2 mais y2 mais z2. Talvez tenha uma outra expressão, seguramente tem, para o θ. Isso aqui, gente, eu não tô tirando porque eu sou muito foda, não. É simplesmente porque o z é r cosseno de θ. Tá certo? Então, o θ seria o arco cujo cosseno é z dividido por r. E o r, por sua vez, é a raiz de x2 mais y2 mais z2. Então, considerando essas relações e seguindo o procedimento parecido com o dessa aula, procedimento análogo no final das contas, eu quero que vocês obtenham o gradiente em coordenadas esféricas. Ou seja, você vai partir do gradiente de uma função f, que é a derivada parcial do f em relação a x na direção y, mais a derivada parcial do f em relação a y na direção j, mais a derivada parcial do f em relação a z na direção k. E isso aqui vai te dar o quê? Alguma coisa que eu vou chamar de um quadradinho vezes del f, del r na direção r chapéu. Isso aqui é um coeficiente, que eu não sei quanto dá e vocês vão tentar achar para mim. Mais a derivada, melhor, alguma coisa que eu vou chamar de um triângulo, que também é um coeficiente, que eu também não sei quanto dá, vezes a derivada do f em relação a φ na direção φ chapéu. Mais alguma coisa que eu vou chamar de uma bolota, que eu também não sei quanto dá, vocês vão tentar descobrir, que multiplica a derivada de f em relação a θ na direção θ chapéu.
Se vocês fizerem a conta certa, seguindo os procedimentos da aula de hoje, viu? Então é bom assistir a aula de hoje, refazer as contas da aula de hoje, para daí tentar se aventurar a fazer isso aqui. Esse quadrado, tem quase certeza que ele vai dar 1. Então o coeficiente da derivada de f em relação a r, ele dá 1. Já o coeficiente da parte angular em φ, que eu chamei de triângulo, se eu não estou enganado, ele dá 1 sobre r vezes seno de θ. E a bolota, eu acho que dá 1 sobre r ao quadrado seno de θ, alguma coisa assim. É necessário checar isso aqui, viu? Eu confesso que eu não estou lembrando de cabeça agora, não. É bom checar se é isso mesmo. Não assumam que isso é resposta, não, tá certo? Pode ser que esse coeficiente aqui, por exemplo, não seja 1, seja 1 sobre r. Mas não é, não. Da radial ele é igual a 1. Onde vai aparecer fatores diferentes de 1 é sempre nas partes angulares. Porque isso tem conexão com... Não sei se vocês viram isso lá em cálculo 2 ou cálculo 3. Isso tem a ver com aquilo que se chama de jacobiano da transformação de coordenadas. Quando você vai sair de um sistema de coordenadas para outro, por exemplo, sai de x, y e z para r, θ e φ, tem uma matriz que você constrói que faz essa transformação de coordenadas, que é uma matriz chamada matriz jacobiana. Os elementos dessa matriz jacobiana estão associados com esses coeficientes aqui. Eu nunca lembro de calcular jacobiano de cabeça, eu nunca calculo jacobiano, porque eu detesto decorar as coisas, tá certo? Mas eu tenho a impressão que se vocês fizerem a coisa correta, vai dar isso aqui, tá certo? Eu acho que é 1 sobre r seno de θ para a parte em φ, e 1 sobre r ao quadrado seno de θ para a parte em θ. Mas eu repito, tem que checar, tá certo? Tem que checar com cuidado. Mas tentem fazer essa transformação aí para a próxima aula. Se não, na próxima aula eu pego um pedacinho no começo e tento mostrar como é que isso é feito. Se não fizer tudo, pelo menos mostrar em linhas gerais como é que o cálculo vai ser feito. Tá bom? Beleza, Edson. Antes que eu encerre, alguma pergunta, alguma coisa que tenha ficado pouco clara em alguma passagem? Por mim tá tranquilo. E os outros meninos tiveram que sair, que eu acho que todos tinham aula agora às 9 horas. Todo mundo já vazou já então? Saíram mais cedo por conta da aula. Tá. Então tá bom. Encerrando a gravação nesse instante, então. Ok? Beleza.